essa mensagem vai te primeiro incomodar, vai colocar o dedinho na ferida, mas depois vai curar você. Vai te provocar, mas vai te direcionar. Então, meu lindo, eu não sei qual é a fase, eu não sei qual é a estação que você se encontra. Mesmo que não seja a melhor, permaneça aqui, porque algo vai mudar dentro de você. Oi, tudo bem? 24 de Provérbios, versículo 10. Capítulo 24, versículo 10. E pior, que eu sei de decor. Eu nem precisava. E por que eu fiz isso? Eu não sei. Não precisava ter complicado tanto a vida. Mas é só para você gravar o texto na Bíblia, no seu coração, escrever no caderno, colocar na porta da tua casa. Coloque em tudo, lindo. Os irmãos assim, pode fazer tatuagem. Tem uns irmãos que gostam de uma confusão. Pecado não é... Ai, enche o saco de outro. Irmão, não, esses dias eu postei uma foto que eu falei assim, ele tem tatuagem. Uau! Eu imagino Deus falando pra mim, não te quero mais. Cuida da sua vida, amém? Olha, mas é só porque você nunca mais vai poder esquecer. Porque esse texto de Provérbios, pensa, Salomão foi o homem mais sábio que o mundo já conheceu. Deus deu sabedoria a ele, e a sabedoria dele deu todas as riquezas que o mundo poderia oferecer. Bom, dá para confiar nesse conselheiro, não dá? Agora, 24:10 de Provérbios diz: se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Vamos de novo, dá para ver se você celebra. Se te mostrares frouxo no dia da batalha, tua força será pequena. Vou te falar um negócio. Eu tenho um pouco de aleatoriedade. Eu sou estranho. O meu algoritmo do Instagram é estranho. Eu tenho vergonha de abrir para as pessoas. Meu Instagram assim, se eu abrir, a pessoa diz, que isso? Cobra, gente correndo, carro pegando fogo, não tem nada a ver. E aparece uns conteúdos que parece que é do nada. Eu tava esses dias, isso é na vida, eu gosto de ver coisa aleatória. Meus filhos são exatamente igual. Gosto de coisa que não tem nada a ver. Só que isso acaba atraindo algumas coisas, você acaba conhecendo. E no meu caso, eu tenho um negócio comigo. Se eu aprendo algo que não está na Bíblia, eu tento procurar para ver se a Bíblia concorda. Por exemplo, na época da faculdade, que me formei, foi direito, no segundo semestre da faculdade, eu tive encontro com Deus. Então, durante toda a faculdade, eu olhava para aquilo que eu estudava e buscava na Bíblia para ver se estava concordando. E a lei brasileira, ela tem fundamento na palavra, na Bíblia. É sobre a bênção de Deus que a nossa negócio lá foi promulgado. Esqueci o nome. Constituição. Foi lá. E isso que eu andei 5 anos na minha vida com aquele vadimeco miserável debaixo do braço. Veja, estava ali na palavra. Agora, por que eu estou dizendo isso para você? Porque nada do mundo é novidade. Tudo a Bíblia já falou primeiro. Sim ou não? Obrigado. Já está na Bíblia. Então a gente ouve, por exemplo, eu estava lendo um livro esses tempos. Um livro, não vou fazer propaganda porque eu não estou ganhando nada. E aí ele diz que Freud, disse que o homem, quando se sente amado, se move com mais facilidade em direção ao seu futuro, ou acelera o crescimento na vida. Uau! A Bíblia diz isso muito tempo antes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se o problema é se sentir amado, você não depende do amor de ninguém. Existe um amor do céu que entregou o Filho dele para morrer no seu lugar, para que você pudesse ter vida e vida com abundância. Ou seja, se o nosso problema é carência, a Bíblia supre a carência. Se o nosso problema é visão, a Bíblia supre a visão. Se o nosso problema é propósito, a Bíblia nos dá um propósito, entende? Agora, eu achei interessante, a gente tá uma geração que a gente fala umas coisas meio esotéricas, meio estranhas, às vezes, não fala? Ai, que energia. As pessoas falam pra mim, nossa, que energia boa você tem. Uau, celeste. Eu sei que eu preciso amadurecer algumas coisas, mas eu acho engraçado. Nossa, você tem uma áurea. Uma energia, que energia boa. Antes eu ficava assim, não, é presença de Deus, não é energia. Mas eu descobri que o ser humano tem energia mesmo. A gente emite uma frequência em hertz
que é possível perceber. As pessoas percebem como a gente tá, o que a gente está escondendo aqui dentro. Isso é a ciência que diz. Mas olha que engraçado. A gente sempre vai desconfiar, que a gente fica assim, nossa, que absurdo, que negócio é esse? Porque mexe com a gente. E aí eu fui estudar. Aí descobri uma tal de tabela do Dr. David Hawkins, que fala sobre a frequência energética que a gente emite e tal. Eu sei que fica meio estranho, vai para umas coisas meio louca também. Aí é o tal da lei da atração, aquilo que você deseja, tal, não sei o quê. E aí você também fica meio perturbadinho também, não dá para acreditar em tudo. Mas eu achei interessante. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, peraí, o que eu sinto aqui dentro, as pessoas que estão fora conseguem sentir no ar o que eu estou vivendo aqui dentro? Uhum. Você já andou com gente que não precisa nem falar que você sente uma coisa ruim? A pessoa chega e você fala assim, arrepiou. Já viu? Irmão, eu tenho um sensor comigo de gente estranha e a minha esposa tem um sensor de piriguete. É verdade. Eu tenho um sensor para louquinho, irmão. Chegou, eu falei, mentiroso. A minha esposa, pronto, chegou, irmão, pode ser bonita, feia, tanto faz. Se ela falar, é bandida. Eu tô falando sério. Irmão, e até eu aprender isso, eu sofri, porque eu falava pra ela, não viaja, não tem nada a ver. Tinha. Eu tenho umas histórias, irmão, de umas perturbadinhas aí, que só Jesus. Aí a gente se protege. Paula vê todo o direct, eu nem... Tá lá, Paula vê tudo, WhatsApp, confusão, tudo. Justamente pra, assim, evitar os B.O. da vida, né? Mas é o sensor dela. Irmão, é impressionante. Ela sente. Deixa, eu não vou dar mais detalhe. Mas Deus já me livrou de uns laços através dessa menina, irmão. Vou te contar. Agora, veja, se a gente emite algo que a gente tenta esconder, significa que as pessoas sentem as nossas inclinações. Agora, como disse no começo, nada é novo, tudo está na palavra. Quando eu li esse texto, eu não precisei nem voltar na tabela de David Hawkins. Eu fiquei no texto de Provérbios. E aí você vai vendo a sequência. E o que ele vai dizer é, o que você pensa sobre como vai se dar a batalha, determina como ela vai terminar. Eu vou ser mais claro com você. Olha o que a Bíblia diz. Se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Ou seja, ele está dizendo que o que eu penso determina a força que eu utilizo. Ou seja, nossa maior arma não está na mão, está na mente. Oh, meu Deus do céu. Os irmãos da energia, celebra comigo. Não está na mão, está na mente. Não, eu vou melhorar para os irmãos do Glória a Deus então. Melhorei para os irmãos da energia, vou melhorar para os irmãos do Glória a Deus. Veja, se o maior poder nosso não está na força do braço, mas na mente, a Bíblia diz que quando o Senhor governa a nossa alma, o que sai da nossa boca, que jorra do nosso coração, é doce e aprazível. Porque a Bíblia diz, do coração do homem são as saídas da vida. Só que quando a Bíblia fala coração, a Bíblia está falando de mente. Portanto, se tem o Senhor comigo, minha perspectiva é completamente diferente das dos outros. Eu até acho estranho que a nossa geração não reproduz muito isso, mas a geração anterior, dos cristãos que antecederam a gente, eles tinham uma fé pública muito mais declarada. Eles tinham mais coragem de declarar o que criam, sabe? Eles falavam mais, eles apanhavam mais por conta do evangelho, eles defendiam mais. A nossa geração parece que está mais amena. A gente fala muito, a gente tem muito medo por causa do politicamente correto, de falar demais e perder o lugar de fala. A gente tem muito isso. Mas veja, se somos o que cremos, determinamos o que vamos viver. Mas veja, não vou falar da energia da tabela do David Hawkins. Vou falar sobre o que a gente acredita em Cristo que podemos viver. Sabe qual é o nosso maior problema? É que quando vem a circunstância difícil, a gente trava e a gente não consegue crer que Deus pode fazer alguma coisa. Quando o desafio é grande demais, a gente bloqueia, a gente paralisa. E a palavra que sai da nossa boca é: eu não vou conseguir, não vai dar certo, não é para mim, tem gente melhor. Ou seja, é o que a Bíblia está dizendo. Se você se mostra frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Ou seja, se você crê que você não consegue, você não vai conseguir. Agora, se o problema é a nossa mentalidade, como que eu faço para recuperar isso? Como que eu faço para alterar essa frequência então que eu emito? E aí eu vou te falar, lindo, pensamento baseado na palavra.
Meu Deus, muito obrigado, irmão, pelo apoio. Meu Deus do céu, pensamento baseado na palavra. Você não se move mais porque dizem, você se move pelo que a palavra diz. Você não se move mais pelo que criticam, você se move pelo propósito que Deus te deu. Você não se baseia mais na expectativa humana, você se baseia na promessa que Deus tem sobre você, entende? A perspectiva é outra, a fé é outra, a esperança é outra. Aonde todo mundo não enxerga o fim, você encontra um caminho para percorrer. É o tal aquele negócio de que o esperto, no dia que todo mundo chora, começa a vender lenço. A nossa visão muda. E eu vou te falar que isso é interessante. Quando a gente muda a mentalidade, e a gente deixa a mentalidade de Cristo nos governar, na presença dos nossos inimigos, a nossa ousadia é diferente. Nos dias difíceis, a nossa ousadia é diferente. A nossa reação é diferente. Então, se sem essa mentalidade somos fracos, acovardados, quando Ele entra e domina o nosso coração, automaticamente a postura muda, as decisões mudam. Isso é tão poderoso que tem o poder para mudar a sua vida tanto que você não acredita. Quando nós declaramos o que cremos em Cristo Jesus com a nossa boca, começamos a ver com os nossos olhos o agir e o favor do Senhor em nossa direção. Então, veja, quando eu fiquei nisso, eu larguei a teoria de Hawkins e comecei a paralisar na palavra. E eu fui procurar histórias que demonstravam a mentalidade antes da batalha. Entende? Aí eu encontrei Davi. É maneiro demais. Davi olhou um gigante. Todo mundo diz o quê? Não vai. Ó céu, ó vida, ó azar, é grande demais. Davi falou, eu vou. Só que Davi era pequenininho. Davi era um garoto. Mas Davi tinha uma visão positiva, baseada na palavra, que ninguém do exército hebreu tinha. O gigante ficou 40 dias desafiando. E no dia que o garoto chegou, ele olhou e falou assim, eu dou-lhe um pau nesse cara. Vamos melhorar. Irmão, acorda comigo. Todo mundo diz, não dá. Quem é cheio do Espírito Santo, quem carrega um pensamento baseado na palavra, diz, dá pra fazer. A gente consegue. Agora, a parada é que quando a crise chega, é que esse teste acontece. A gente não sabe o tamanho da fé até o gigante chegar na história. A gente não sabe a capacidade que a gente carrega até a gente vencer uma batalha. A gente não sabe a coragem que a gente nutre até o ladrão entrar dentro da nossa casa, até alguém tocar no que a gente ama. Só que olha o que a Bíblia diz: se o que antecede a batalha te torna frouxo, o dia da batalha a tua força é pequena. Agora, se o contrário se torna verdadeiro, se você se mostrar forte, quem passa medo é quem te desafia. Eu vi que vocês não acreditaram muito. Vocês ficaram assim, será? Não tenho eu te ordenado ser forte e corajoso? Não, peraí, irmão. Deus está falando com Josué aqui. Esse texto é quando Josué recebe o cajado de Moisés. Moisés era o homem que ia libertar o povo de Israel. Não conseguiu. Chegou um determinado momento que Deus disse, não vai entrar ninguém, não vai entrar você, vai entrar só os filhos dessa geração quando o último dela se for. Sobrou Josué e Caleb, lembra? Josué e Caleb foi com os espias, viram a terra, aquela coisa toda que você sabe. Só que ele era um servo, ele não era o dono da parada toda. Ele não era o sacerdote, ele não era a pessoa da missão. Ele foi chamado no 45 do segundo tempo para entrar e tinha que fazer o gol do campeonato. Quando Deus chama ele, Deus diz, agora é você que vai levar o povo para a terra prometida, é você que vai levar. Agora, quando ele fala isso, eu imagino que a cara do Josué está assim, mas eu sou o Moisés, que é o Moisés não conseguiu, como que eu vou conseguir? Aí Deus diz para ele, seja forte e corajoso. Veja, não, peraí, Deus não está falando que ele vai abençoar o Josué, ele está falando, é para você ser forte, você precisa ser corajoso, senão eu não vou conseguir fazer, entende? O que o David Hawkins falou anos e milhares de anos depois, Deus já tinha falado para Josué. Ô Josué, acredita que eu estou contigo. Oh, meu Deus. Ô Josué, levanta a cabeça, rapaz. Seja forte, corajoso. Eu vou falar até você ficar feliz. Seja forte, corajoso. Não importa a circunstância, seja forte, corajoso. Aí calma. Não empolga não. Aí ele diz, nem fique desanimado. Meu irmão, peraí. Você tem uma missão gigante, você tem um bando de louquinhos que você tem que atravessar para a terra prometida. O caminho não é fácil. Você não era o dono da missão, veio para você, caiu no colo uma bomba gigante de um povo revoltado que se virava contra o Senhor toda hora. E agora você, o estagiário da parada toda,
vai ter que levar todo mundo. Irmão, é tipo o tio da van. Quando as crianças vão entrando, eu falo assim, eita Jesus da minha vida, por que eu escolhi isso para fazer? Cada um de um jeito, cada um pensa de uma forma, se deixar pula da janela do ônibus. Irmão, eu tô imaginando o Josué, a cara do Josué, faz que Deus fale para ele, ei Josué, escuta o que eu vou te falar. Primeiro, seja forte. Segundo, seja corajoso. Terceiro, não desanima. Eita, gostei dessa. Vai lá e arrasa. Muito bom. O ser humano precisa ser estudado. Isso não está na Bíblia. A gente que inventou. Desce e arrasa. Irmão, agora, veja, se você tem medo, se você não acredita que Deus pode, se a tua fé não é suficiente, a tua força no dia da batalha será pequena. Você não vai conseguir, você não vai conseguir. Agora, quando você ouve o Senhor está dizendo, ei, seja forte, corajoso, não desanima. Aí ele diz, e eu, o Senhor, te ajudarei. Você entendeu? A ajuda só vem depois que a postura muda. Deus não dá para o fraco. Deus não dá para o covarde. Deus não faz pelo injusto. Deus não faz. É ruim falar, mas os covardes, a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus. É o que a Bíblia diz, não sou eu que estou falando. Os covardes não herdarão. Então, lindo, não há escapatória para você. É o que a palavra diz, eu só vou fazer se a tua postura mudar. Então, meu lindo, você quer viver o milagre do Senhor? Você quer ver o agir de Deus na sua história? Você quer que Ele entre na circunstância? O conselho dele é importante para você entender. Ele só entra quando a sua postura de crer e vivenciar com a palavra muda. Então, se você é covarde, se você não acredita, se você não se joga de verdade, o milagre não vai chegar. Agora escute, Deus está dizendo para o Josué, Josué, a tua postura muda e eu entro na história. Eu vou ler para você nunca mais esquecer. Então o Senhor disse para Josué, seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime, pois eu, o Senhor, serei com você, por onde quer que você for. Não tenha medo, não desanima, creia com todo o teu coração que o Senhor vai entrar na briga por você. Levanta a cabeça, confia que o Deus que te chamou é poderoso para fazer muito além do que você pode pensar ou imaginar. E o favor do Senhor vai se derramar sobre você. E o gigante que parecia grande demais vai cair ao chão, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Irmão, o mundo vai chamar isso de visão positiva. O mundo vai chamar isso de pensamento positivo. Mas nós não chamamos de frequência, não chamamos de pensamento positivo, nós chamamos de fé. Eu vou reproduzir o que alguém daqui gritou. Dá o passo. E ele coloca o chão. Não, eu vou... Vou te contar uma coisa e eu termino. A fé faz a gente fazer loucura. A fé, ela às vezes nos expõe à vergonha, porque a gente se move numa direção que não faz sentido para a maioria dos que nos enxergam às vezes. Mas quem tem fé tem uma visão que transcende o natural do ser humano. Então quem tem fé ora sobre coisas que nem sabe se um dia vai viver. Por exemplo, minha esposa, quando eu casei com ela, ela dizia para mim, o meu maior sonho é ser mãe. Eu morria de medo, irmão, de não conseguir. Morria de medo. Mas quando o Senhor me fez entender que Ele era comigo, eu não orava mais para que eu tivesse. Eu orava para que o Senhor abençoasse os meus filhos que iriam nascer. Não, você não entendeu, vou melhorar. Eu não orava para que o milagre acontecesse. Eu queria tanto que o milagre iria acontecer, que eu já orava pelo futuro dos meus filhos, já orava pelas noras, já orava pelo... Não, eu já orava. Eu vou falar uma parada pra você. Eu e minha esposa, a gente foi morar numa kitnet quando casou, mas nós íamos nos apartamentos de rico da cidade. Verdade,
parede. Nós ia lá, minha esposa entrava, ela tem cara de rica, ela pagava a conta. Ela entrava nos apartamentos e eu entrava atrás dela. Eu não entendia a postura dela, mas ela entrava no apartamento, o cara mostrava aqui, ó, esse apartamento, top. Daí ela dizia, essa parede aqui eu acho que eu quebro. E, mano, eu não tinha dinheiro pra pagar a porta do apartamento, ela tava quebrando a parede do apartamento. E aquilo me confundia. Eu dizia pra ela, amor, como assim? Ela dizia, eu creio que um dia Deus vai nos dar, a gente vai morar num lugar maravilhoso. Eu creio. Parece loucura, mas veja, aquilo que você crê e declara com fé, não é a energia que atrai, é o favor do Senhor que se derrama sobre você. Então, meu lindo, ficar de cabeça baixa não resolve. Peraí, confundi. Vou melhorar. Ficar de cabeça baixa não resolve o problema de ninguém. Desistir não muda a vida de ninguém. Parar no meio do caminho não muda a circunstância que você está. Tentar retroceder não muda a distância que você se encontra. Agora, quando mudamos a mentalidade que carregamos, absorvemos a identidade de Cristo que está em nós, a gente não volta, a gente não para, a gente não desiste, há sangue no olho, e aquilo que deveria vir para nos destruir, a gente acaba assustando. Porque tudo está contra, a gente está dizendo, eu vou vencer, o Senhor é comigo, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Irmão, o inimigo fica confuso, fica tonto na nossa frente. Cara, eu não estou entendendo nada. Olha o tamanho da confusão, e ele está aí crendo, declarando. Ele vai viver coisas sobrenaturais, porque aquilo que ele crê, o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Você está entendendo? Agora, a postura vem antes do milagre. A história que eu vou falar para você é, um dia, eu e minha esposa, a gente parou na frente de um apartamento pequenininho, de 40 metros quadrados, que estava na planta e tinha uma placa, em breve empreendimento e tal. Parou eu, minha esposa, um amigo com a futura esposa dele. Nós paramos na frente e falamos assim, vamos orar. Eu creio que um dia a gente vai morar nesse lugar. Eu e minha esposa, 2 meninos. Levantamos as mãos, não conhecia o nome da rua, não sabia direito o endereço. Passamos por um acaso. Levantamos a mão e começamos, Jesus, nós cremos que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Nós cremos que um dia o Senhor vai nos dar esse lugar. Jesus, eu quero morar aqui, Senhor. Eu achei maneiro a rua, eu gostei do lugar. Senhor, eu posso pagar essa conta, eu acredito que eu consigo. Então, Jesus, faz um milagre. Aí, olha só, tinha um telefone, peguei o telefone no outro dia e liguei. Liguei para a corretora. O nome dela é Raquel. Ô Raquel, se estiver me ouvindo. Liguei para Raquel. Oi, Raquel, tudo bem? A Raquel falou pra mim, quanto você ganha? Aí eu falei, o que tá rendendo, irmão? Ela falou, registrada? Não. Tem quanto? Tem. Não tem nada não. Eu falei a minha realidade pra ela. Daí ela falou assim pra mim, felizmente você não tem capacidade de comprar esse apartamento. Não vai aprovar o seu nome. Mas ela não tentou. Ela só disse que não ia dar. Ela ouviu e falou, não vai dar. Eu falei, então tá bom, Raquel. Beijo, me liga. Mas eu fiz uma oração. Eu declarei algo no mundo espiritual. E o tempo passou, 3 meses se passaram. Um belo dia, fui tomar café, comer um sorvete. Pro apartamento eu não tinha dinheiro, mas pro sorvete, 2 bolinhas. Estou tomando sorvete e o rapaz, o Roque, falou pra mim, comprei um apartamento na rua Valdomiro José Borges, número 1219. Eu não sabia onde era. E era o lugar que eu tinha orado, na frente. E ele falou assim, e o corretor que me atendeu falou que aquele que eu indicar, eu ganho R$400 de comissão. Era grande o valor do apartamento. E ele falou assim, e quem dá o nome do apartamento foi escolhido vai ganhar mais R$200. Irmão, a calça de adolescente é mais de R$300. Só quem é velho pegou a referência, perdão. Aí ele falou assim, o nome do corretor é Aranda. Oi, Aranda. Foi eu que te liguei. Liguei pro Aranda, falei, ô Aranda, tudo bem? Tô com meu amigo aqui, ele falou do apartamento que comprou e eu queria ver se eu consigo comprar esse apartamento também. Ele falou, como que é a tua situação? Daí eu falei pra ele, isso. Aí ele falou assim, rapaz, é difícil, mas a gente vai conseguir. Irmão, mas eu não sabia onde era o apartamento ainda. Eu tava comprando sem ver, o que passava eu ia comprar. O que desce, irmão, o que desce? Eu ia comprar o que desce, mas o quê? Ele pediu meus dados, passou a minha ficha, irmão. Ligou pra mim e falou assim, rapaz, passou. Aí eu falei, onde fica o apartamento? Valdomiro José Borges, número 1219. Bloco 4, apartamento 301. Aí eu fui lá na frente.
Peguei o GPS, lembra aquele GPS que era da Foston? Né? O rico tinha TomTom, o pobre tinha Foston. Coloquei. Irmão, quando eu entrei na rua, eu falei pra minha mulher, minha esposa, a gente já passou aqui, não passou? Ela falou, já passamos. E aí, irmão, quando eu cheguei no endereço, era na frente da placa que eu havia orado 3 meses antes. Ei, não foi a energia, foi a palavra de Deus liberada sobre mim através da fé exercitada. Morei no apartamento, vendi o apartamento, Deus mudou a nossa vida. E o apartamento que a minha esposa entrava para ver, para derrubar a parede, a gente conseguiu morar num desse também. Irmão, tudo aquilo que a tua fé alcança, em nome de Jesus, você vai viver. Porque se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. Fala para quem está perto de você, levanta a cabeça. Não é sobre a tua energia, é sobre a presença de Deus que está em você. Você é limitado, Ele é ilimitado. Em nome de Jesus.